Você já ouviu falar em fentanil? Não? Então guarda esse nome. Enquanto o mundo discute a decisão de Donald Trump de reclassificar a maconha, uma sombra muito mais mortal avança sobre os Estados Unidos. E a verdade é que uma coisa está diretamente ligada com a outra. Mais de 150 pessoas morrem todos os dias nos Estados Unidos por overdose de opioides sintéticos. Em 2023 foram mais de 74 mil mortes. Em 2024 houve uma redução nesse número, mas voltaram a crescer em 2025. O fentanil se tornou a principal causa de morte para americanos com menos de 50 anos. Agora me responda uma pergunta simples. Quantas pessoas você conhece que morreram de overdose de maconha ou que você já ouviu falar? Nenhuma, né? Então fica comigo nesse vídeo, porque eu vou te mostrar como a discussão sobre a maconha é, na verdade, uma cortina de fumaça para a maior crise de saúde pública do século. E como o Brasil está perigosamente perto de entrar no mesmo caminho. Vamos colocar as coisas em perspectiva. De um lado, temos uma planta, a maconha, uma planta criminalizada, demonizada por décadas, mas sem nenhum único registro de morte por overdose na história. Do outro lado, temos o fentanil, um opioide sintético 50 vezes mais potente que a heroína, tão letal que uma dose do tamanho de alguns grãos de sal pode matar um adulto. Ele é misturado em outras drogas sem que o usuário saiba, transformando uma noite de festa em uma sentença de morte. E o que a política de drogas americana fez durante anos? Gastou bilhões de dólares e prendeu milhões de pessoas por causa de uma planta, enquanto um monstro sintético crescia nas sombras, alimentado pelo tráfico internacional. A reclassificação da maconha proposta por Trump não é um ato de bondade. Além de interesse político e financeiro, também é um ato de desespero. É a admissão que a guerra contra as drogas, da forma como foi travada, fracassou. Eles desviaram recursos, desviaram tempo e inteligência para o inimigo errado. Agora eles precisam de uma nova arma para lutar a guerra certa. E essa arma, ironicamente, pode ser quem? A própria maconha. Como assim? Primeiro, redução de danos. Pessoas que buscam alívio para dores crônicas, ansiedade e doenças terminais precisam de alternativas. Como o mercado da cannabis regulamentado, um paciente pode ter acesso a um tratamento seguro com dosagem controlada, em vez de recorrer ao mercado ilegal de analgésicos que pode, no final da linha, levar aos opioides. É oferecer uma saída segura, antes que a pessoa entre no labirinto mortal do fentanil. Em segundo, fim do medo. A criminalização joga o usuário na clandestinidade. Se alguém passar mal, os amigos hesitam em chamar uma ambulância por medo de serem presos. Então, a descriminalização vai tratar o problema como saúde pública, não como um caso de polícia. Permite que as pessoas peçam ajuda, isso salva vidas, isso gera dados e melhora a nossa ciência. E terceiro, e talvez o mais importante, asfixia o tráfico. O mesmo cartel que inunda as ruas com fentanil é muitas vezes o que vende a maconha ilegal. Quando você regulamenta o mercado da cannabis, você cria um mercado legal, com impostos, com geração de emprego, geração de renda, com controle de qualidade e segurança. Você tira o poder financeiro das mãos dos traficantes e coloca na mão do trabalhador e na mão do Estado, que por sua vez vai usar esse dinheiro para adivinha o quê? Financiar clínicas de reabilitação, campanhas de prevenção e uma série de coisas que podem trazer muitos benefícios para a sociedade. Mas aí vem a pergunta que vale $1 milhão. Mas e os estados que já liberaram maconha? Virou uma terra sem lei? E a resposta é não. Os dados mostram um cenário complexo, mas muito longe do apocalipse que alguns pregam. Sim, o consumo de maconha aumentou, era esperado, mas não tem prova nenhuma de que isso levou a um aumento no consumo de álcool e outras drogas. Pelo contrário, muitas usam a maconha como substituto menos danoso ao álcool. Sim, galera, a maconha é menos danosa e mais segura que o álcool. E sobre a violência, o problema não é a maconha legal. É o mercado ilegal que insiste em competir aproveitando as brechas na lei. A solução não é voltar atrás, é regular melhor, é criar leis mais eficazes ao invés de medidas impensadas. E sim, houve um aumento nos atendimentos de emergência de saúde mental relacionados à cannabis, principalmente pelo uso excessivo de jovens. Isso é sério e precisa sim de educação e controle. O THC em excesso pode levar a paranoias que por sua vez pode desencadear até arritmias cardíacas. Então precisa de uma medida educativa para usuários e para profissionais de saúde que, em grande maioria, desconhecem o manejo do paciente usuário de cannabis. Mas
Vamos comparar novamente. De um lado temos emergência por paranoias temporárias e do outro, 150 funerais por dia. A escala do problema é incomparável e é aqui que eu me conecto com o Brasil. Se você pensa que esse problema está lá longe, está longe do nosso país, você está muito enganado. O cenário está se desenhando. Nós já vemos um aumento do consumo, o desvio do uso clínico para o uso recreativo e as primeiras apreensões. Estamos na antessala da crise, vendo o filme de terror que aconteceu lá fora, caminhando aqui para o mesmo abismo. E o que a gente está fazendo? A gente está discutindo se a maconha, uma planta que nunca matou ninguém por overdose, é a grande vilã. Isso é uma distração perigosa. A política de criminalizar a cannabis se provou um fracasso colossal nos Estados Unidos. Gastaram-se bilhões para prender usuários de uma planta, enquanto que a indústria do veneno sintético florescia. E é aqui que a cannabis se torna uma ferramenta de saúde pública. O nosso oceano azul, ou melhor, o nosso oceano verde de 26 bilhões de reais não é só sobre dinheiro, é sobre escolher um futuro diferente, é sobre decidir se nós vamos aprender com os erros dos Estados Unidos ou se a gente vai fazer tudo igual. Vamos continuar gastando dinheiro para prender jovens por portar uma planta enquanto drogas sintéticas muito mais baratas e letais começam a se infiltrar nas nossas cidades? A regulamentação da cannabis medicinal no Brasil é uma barreira de proteção. É fortalecer a pesquisa, é criar empregos, é gerar riqueza e, principalmente, oferecer um caminho mais seguro para milhões de pacientes que hoje vivem com dores, ansiedade e sem perspectiva. A decisão de Trump acelerou o relógio. O mundo está mudando. A questão não vai ser se o Brasil vai regular, mas quando. E vamos fazer isso de uma forma inteligente ou vamos esperar uma epidemia como o fentanil batendo nossa porta? Eu quero que você reflita sobre isso e me diga o que você pensa. A discussão precisa sim ser mais profunda. Então comenta aqui embaixo se você acha que a regulamentação da maconha pode ajudar a proteger o Brasil de drogas mais pesadas. Sim ou não? E por quê? Justifica sua opinião, vamos debater, Se você acredita que essa mensagem precisa chegar também a mais pessoas, deixa o joinha aqui, por favor, se inscreva no canal, ativa o sininho e o mais importante, compartilhe esse vídeo no teu grupo de WhatsApp para mais pessoas tomarem ciência dessa situação. O debate não é sobre liberar geral, é sobre escolher qual guerra a gente vai lutar. Um abraço, até o próximo vídeo.